Graça e paz, meu amado irmão, seja muito bem-vindo a um novo assunto, a um novo curso do IDS. Nós vamos estar estudando sobre relacionamentos. Durante essas 5 semanas, tenho certeza que Deus vai falar profundamente a você sobre relacionamentos saudáveis, profundos que Ele tem para a sua vida. Esteja atento, abra seu coração, esteja pronto a crescer, a continuar crescendo na presença dEle. Vou abrir um parênteses rápido para falar da minha alegria da sua presença aqui mais uma vez. Da minha alegria de você estar disposto a continuar caminhando, a continuar crescendo com o Senhor. Não se esqueça do PTE, continue firme, enviando o PTE diariamente, tendo seu tempo com Deus, sua leitura bíblica, seu contato com as pessoas, sua vontade, seu foco no crescimento. Com toda certeza, quando concluirmos esse curso, você será alguém muito melhor do que é agora, porque Deus tem uma obra grande para fazer na sua vida. Bem, relacionamento é a chave para uma vida cristã em constante crescimento. Com toda certeza. Há uma ordem bíblica para crescermos. E os perdidos aguardam com expectativa que os discípulos de Cristo amadureçam, porque assim Deus pode usar a nossa vida, assim Deus pode trabalhar em nós e através de nós para alcançar aqueles que se encontram perdidos. Jesus Cristo deu a vida dele, meu amado, para que o nosso relacionamento com Deus pudesse ser restabelecido. Em Cristo nós fomos reconciliados com Deus, para que nesse relacionamento com o Senhor nós pudéssemos também curar nossos relacionamentos pessoais. Nossos relacionamentos precisam estar de acordo sempre com a nossa nova vida que recebemos do Senhor. Se somos filhos de Deus, então nosso relacionamento com Ele precisa ser íntimo e prazeroso. Se somos novas criaturas em Cristo, então nosso relacionamento com o próximo precisa ser santo, abençoador e produtivo. A gente não foi criado para o isolamento, nem muito menos para relacionamentos destrutivos. A vida está em Cristo. Por isso nossa ligação com Ele precisa ser ininterrupta. Essa ligação contínua se dá através de um coração que o ama mais que tudo e permanece sensível à voz do Espírito Santo para conduzi-lo ao arrependimento toda vez que essa comunhão é interrompida pelo pecado. Um coração sincero e quebrantado, que se aproxima do trono da graça para receber perdão e restaurar sua ligação com Cristo, é o que nos mantém ligados a Ele. Permanecer em Cristo para desfrutar da sua vida e estarmos aptos para cumprir nossa missão neste mundo é o que a gente precisa todos os dias. Comunidade, meu amado irmão, é a forma de vida que o Senhor estabeleceu para seus filhos. Portanto, sozinhos a gente não consegue desfrutar da vida abundante que Cristo nos deu, nem muito menos cumprir nossa missão. A nossa ligação com Cristo nos move sempre em direção ao outro, nos ligando a Ele, formando assim com o outro o corpo de Cristo nesse mundo. Se somos o corpo de Cristo, somos porque Ele nos uniu, porque Ele nos fez um só e nos confiou uma missão a ser cumprida nesse mundo. O estudo dessa apostila, o estudo desse assunto, relacionamentos, tem a finalidade de nos ajudar a crescer nos nossos relacionamentos, tanto com Deus quanto com as pessoas, para que a gente possa alcançar cada vez mais maturidade. A minha oração é que você se abra para um relacionamento cada vez mais íntimo com o Senhor e assim se aproxime também das outras pessoas com o desejo de abençoá-las e ser abençoada por ela. Por isso, meu amado irmão, o primeiro assunto dessa apostila de relacionamento é o nosso relacionamento com Deus, porque Ele é a base de tudo. O relacionamento com Deus é o segredo para uma vida espiritual sadia e bem-sucedida. Sem Ele, tudo perde a vida, tudo morre, ainda mais quando se diz respeito à nossa missão de fazer discípulo de Cristo nesse mundo. Ela depende sempre completamente do Senhor. Deus nos criou para Ele. E sem Ele nada existe, nada prospera, nada se mantém. Só podemos produzir para o Senhor, só podemos viver a vida abundante que Cristo nos deu, só podemos cumprir a missão que Ele nos confiou nesse mundo se estivermos ligados no Senhor, se estivermos crescendo em intimidade no nosso relacionamento com Ele. Em João 15, Jesus narra essa nossa dependência dEle. O texto está na apostila de João 15, de 1 a 17, não vou ler porque é um texto muito grande, depois você lê, mas você conhece, Jesus fala que Ele é a videira, nós somos seus ramos, nós estamos ligados a Ele, precisamos permanecer nele, para termos vida e para produzirmos. Fora dele, nós somos como varas que são cortadas
e secamos, morremos e somos queimados. Fora dele não há vida. O importante é a gente entender que nós precisamos permanecer nele. Jesus é muito enfático nesse texto de João 15 e nos relembra o tempo todo que precisamos permanecer nele. O inimigo quer nos fazer acreditar que nós somos capazes de viver e frutificar mesmo quando não permanecemos em Cristo. Contudo, Jesus foi bem enfático, como eu disse, em afirmar que sem ele a gente não pode fazer nada. Se desligados dele, nós não temos vida. Desligado deles, nós morremos. A condição para viver e para frutificar, então, é estar ligado no Senhor. Só a vida, então, se estivermos no Senhor. A coisa mais importante na vida do discípulo de Cristo é isso, seu relacionamento com Ele, seu relacionamento com Cristo. Toda a nossa vida depende disso. Jesus foi propositalmente repetitivo em João 15, como eu disse, em nos mandar permanecer nele, em seu amor e em sua palavra. Ele nos disse que dessa forma ele e a sua alegria permaneceriam em nós. Jesus não foi tão repetitivo à toa. Ele quer que seus discípulos compreendam a necessidade que temos de permanecer nele, para que ele então permaneça em nós. Se nos desligarmos de Cristo, nós vamos nos tornar pessoas secas, como um ramo cortado da videira, sem alegria, sem prazer, sem vida. Algumas pessoas acreditam que a felicidade pode ser conquistada estando afastadas de Cristo, mas isso é impossível. Desligados de Cristo, nós secamos e todo o nosso prazer de viver seca junto. Davi, em um de seus cânticos, reconhece que esteve afastado do Senhor por causa do seu pecado e perdeu completamente a alegria de viver. No Salmo 32, versos 3 e 4, ele diz: enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Afastado de Cristo, todo tipo de alegria não passa de ilusão, pois não há vida sem Cristo e secamos como uma vara desligada da videira. Deus nos criou para o relacionamento com Ele em primeiro lugar. Portanto, não há escolha para o discípulo de Cristo. Ou nos mantemos ligados a Ele, ou secamos espiritualmente e morremos. Toda angústia humana tem a sua origem no seu desligamento de Deus. Precisamos compreender que viver é relacionar-se com o Senhor e que precisamos permanecer nele para gozarmos da vida e cumprirmos nossa missão nesse mundo. Enquanto estivermos vivendo nesse mundo, temos a necessidade de combater os nossos próprios desejos carnais, pois eles tentam nos impedir de permanecermos ligados a Cristo e cumprir a missão que Ele nos confiou. Por isso, meu amado, necessariamente o servo de Cristo precisa viver pelo Espírito, pois só através do poder de Deus podemos vencer a nossa carne. Em Gálatas 5, verso 17 a 18, diz: digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. O Senhor sabe disso e nos exorta em sua palavra a uma renovação de mente. Em Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente baixar a guarda para a nossa carne, a nossa vida vai tomando a forma desse mundo e, consequentemente, a gente vai perdendo a nossa comunhão com o Senhor. A nossa luta diária é contra a nossa própria carne, para a gente poder permanecer em Cristo, sendo guiado pelo Espírito que habita em nós, para assim podermos vencer nossas batalhas espirituais e assim podermos frutificar para o Senhor. Nossa mente precisa estar limpa, protegida, renovada pela presença e pelo domínio do Senhor. Nossos pensamentos precisam estar focados nas coisas do alto, pois morremos para esse mundo e agora vivemos para agradar a Deus, cumprindo a sua vontade. São os pensamentos que geram em nossa vida as atitudes. Por isso devemos manter a nossa mente sempre renovada e focada em Cristo e em sua vontade. Em Colossenses capítulo 3, de 1 a 3, Paulo diz: se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Deus. Como a gente faz isso, meu amor? Como a gente mantém a nossa mente focada o tempo todo nas coisas de Cristo e em sua vontade? Como a gente se mantém ligado a Cristo e submisso a Ele? A resposta é permanecendo nele,
Por isso Jesus foi tão enfático, tão repetitivo, tão insistente em dizer que a gente precisa permanecer nele o tempo todo. Então a pergunta é: como eu permaneço em Cristo? Em primeiro lugar, eu permaneço em Cristo quando vivo hoje na presença dele. Às vezes pensamos que somos capazes de viver o passado ou antecipar o futuro. No entanto, tudo que realmente podemos viver é o presente. O passado ficou para trás, o futuro não nos pertence. Tudo que nós temos é o presente momento e que precisa ser vivido na presença do Senhor. Cada dia é único e deve ser vivido exatamente dessa forma, como único. Não importa se ontem foi um dia vivido em Cristo ou não. Não importa se ontem cumpri a vontade dele ou não. Não importa se ontem venci ou perdi minha batalha contra a minha carne. O que importa é que hoje eu preciso estar ligado a Cristo para vencer minha carne, para permanecer nele, para viver a vida abundante que ele me deu e para cumprir a missão que ele me confiou. Não é possível nos abastecermos dele para um mês, não é possível nos abastecermos dele para uma semana, nem mesmo para 2 dias. Somente podemos viver Cristo hoje. O que vivi ontem foi para ontem, e o que vou viver amanhã é para amanhã, se assim me for permitido viver. Algumas pessoas acreditam que no domingo podem se abastecer do Senhor para a semana toda. Isso é uma estratégia diabólica para nos impedir de viver a vida abundante de Cristo hoje. Hoje eu preciso de Cristo. Hoje eu preciso estar ligado a Ele. Hoje eu preciso permanecer nele. No tempo de peregrinação de Israel no deserto, enquanto aquele povo caminhava por aquele deserto durante 40 anos, até tomar posse da sua terra prometida, eles dependiam de Deus diariamente. Todo dia o Senhor enviava um maná do céu para o seu povo. E eles não podiam tentar guardar aquele maná para o outro dia. O prazo de validade daquele maná era só de um dia, exceto na sexta-feira, que durava 2 dias, durava para a sexta e para o sábado. Assim o Senhor deseja que durante o nosso tempo de peregrinação nesse mundo, enquanto não entramos na terra prometida, nos alimentemos dele diariamente, dependamos dele diariamente. Não posso me abastecer do Senhor para amanhã, só posso me abastecer do Senhor para hoje, só posso viver do Senhor hoje, pois Ele sabe que preciso me manter na dependência dEle para vencer minha carne e as armadilhas de Satanás. Fomos criados para Ele, portanto, o que Deus tem em mente quanto ao relacionamento que deseja ter conosco é muito maior do que simplesmente alguns momentos num único dia da semana. Deus quer minha vida na presença dEle hoje, durante todo dia. O culto público é importantíssimo para a nossa vida, mas precisamos entender que o nosso relacionamento com o Senhor não pode estar limitado somente a Ele. Jamais passou pela cabeça de Deus um afastamento, nem mesmo por um segundo. Vejo pessoas dizendo: vou à igreja hoje porque estou precisando de Deus. Um perdido pode até procurar Deus dessa forma porque ele está morto em seus pecados, porque ele está afastado de Deus, porque ele precisa de crente para ter algum tipo de relacionamento com o Senhor. Contudo, um discípulo de Cristo jamais pode viver dessa forma, esperando domingo para se abastecer um pouquinho da presença de Deus. Não vamos à igreja, meu amado irmão, nós somos a igreja. Nós nos reunimos no domingo num prédio construído para abrigar a igreja. Nos reunimos para celebrar a vida em Cristo que temos vivido diariamente no Senhor. Nos reunimos para testemunhar dos milagres que Deus tem realizado em sua igreja, espalhada nesse mundo, cumprindo a vontade de Deus. Nos reunimos no domingo para celebração. Nos reunimos no domingo para comunhão uns com os outros. Isso não pode ser nunca o único meio de relacionamento com Deus. Não há um só dia que o Senhor não deseje intensamente que você, que eu, que nós estejamos ligados a Ele. Não há um só momento do dia que Deus não deseje você, que Ele não deseja que você esteja na presença dEle. Precisamos mudar essa concepção que nós devemos buscar o Senhor em um dia da semana, em um momento do dia. Deus nos quer o tempo todo em sua presença, cumprindo a sua vontade. Alguns crentes acreditam que podem viver do passado, de um relacionamento que tiveram com o Senhor, mas isso, além de ser impossível, não é de forma alguma a vontade de Deus. Nossas experiências passadas nos ajudam a viver hoje mais intensamente na presença do Senhor, é fato, mas elas não nos alimentam para hoje. Elas servem para nos ensinar a viver com mais intensidade e profundidade a vida de Cristo hoje, mas as experiências passadas de forma alguma podem nos abastecer da presença do Senhor hoje.
À medida que me relaciono com o Senhor, eu tenho condições de conhecê-lo um pouco mais. Isso me ajuda, sim, a compreender a minha dependência dele. No entanto, o que vivi ontem não me sustenta hoje. Preciso do Senhor hoje. Preciso permanecer nele o tempo todo. Alguns crentes esperam essa vida plena na eternidade. Vivem sem crer que podem desfrutar da plenitude dessa vida com Deus hoje. Lançam todo o anseio que têm da presença de Deus para a eternidade, como o salmista que se encontrava longe de Jerusalém, no Salmo 42, verso de 1 a 4. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, porquanto me diz constantemente: onde está o teu Deus? Dentro de mim derrama a minha alma, ao lembrar-me de como eu ia em multidão, guiando a procissão à casa de Deus, com brados de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. Eles cantavam seu lamento, ansiando aquele dia que poderiam novamente desfrutar da presença do Senhor, porque estavam em cativeiro. Não é isso que Deus tem em mente. Ele quer hoje suprir minhas necessidades dele, encher a minha vida com a sua presença, inundar meu coração com sua alegria e sua paz, alimentar a minha alma até que ela transborde de sua vida, encher-me do seu poder. Ele quer ser o meu refúgio, o meu socorro presente. O Senhor se fez tudo o que precisamos para que não precisemos nos desligar dele por nada. Amados, o Senhor derramou sobre nós o seu Espírito e nos chama a viver em sua presença hoje, não ontem, e de forma alguma amanhã, mas agora e em todo o tempo. Em Cristo, o caminho a Deus já foi inaugurado. Não precisamos mais de esperar a eternidade para viver em Cristo. Posso e devo desfrutar dessa vida agora. A pergunta é: como vivo na presença de Deus? Ou como permaneço em Cristo sem me desligar dele? Permaneça em Cristo em primeiro lugar, quando eu inicio o meu dia na presença dele. Salmo 92, versos 1 e 2 diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Presta atenção agora. Anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Antes de qualquer coisa, eu preciso me conectar a Cristo. Ninguém permanece em Cristo se ao iniciar seu dia não tiver um tempo a sós com Ele para adorá-lo, para convidá-lo a guiar seus passos durante todo o restante do seu dia. Se eu iniciar o meu dia esquecendo-me do mais importante, que é Cristo, então dificilmente eu vou vencer as batalhas que me aguardam durante esse dia, pois muitas coisas vão acontecer no intuito de me impedirem de viver em Cristo. Lembre-se de que sua carne e o inferno vão tentar desligá-lo de Cristo. Portanto, não é prudente começar o dia sem ter um tempo a sós com o Senhor para estar preparado para as batalhas, desde o primeiro momento que o dia começa. Iniciar meu dia tendo um tempo a sós com Deus não é uma opção, não. Não é algo bom, não é algo que eu tenho que fazer ou que precisa ser feito. Não é algo importante que eu preciso dar alguma atenção especial. Não, meu irmão, não. Iniciar o meu dia na presença de Cristo é vital, é essencial, precisa ser inegociável. Não posso jamais entender isso como uma opção, mas como uma necessidade vital. Iniciar o dia se conectando com Cristo é caso de vida ou morte, pois, como vimos, não há vida desligado de Cristo. Um dia iniciado sem que Cristo seja adorado, sem que eu o tenha reconhecido como Senhor da minha vida, sem que eu o tenha convidado para reinar em meu coração, sem que eu me ligue a Ele, será provavelmente um dia desperdiçado, pois não terei condições de vencer as minhas batalhas nesse dia. Na maioria das vezes não conseguimos permanecer em Cristo porque, na verdade, nem mesmo nos ligamos a Ele logo no primeiro instante do dia. Iniciar o dia apressado, correndo, sem tempo para Deus, é tudo que eu preciso para não me ligar a Cristo. Para permanecer em Cristo, eu preciso primeiro me ligar a Ele logo no início do meu dia, logo no primeiro instante do meu dia. Separe os primeiros minutos do seu dia para adorar o Senhor, meu irmão, para se conectar com Ele, para reconhecer sua dependência dEle e entregar o trono do seu coração a Ele. Precisamos iniciar o nosso dia na presença de Deus, consagrando a Ele nossa vida. Comece o seu dia em adoração.
Encha o seu coração de gratidão ao Senhor, reconhecendo que as misericórdias do Senhor estão sobre a sua vida e que a benignidade dele dura para sempre. Como disse Davi, bom é render graças ao Senhor nos primeiros instantes do seu dia. Lembre-se de que você não pode fazer nada sem Cristo. Lembre-se de que você é completamente dependente dele para tudo. Portanto, comece seu dia ligando-se a ele. Em segundo lugar, no fim do dia, Deus te espera para um bom papo. Também precisamos estar atentos a como terminamos o nosso dia. O ativismo que o homem pós-moderno vive o faz dormir cada vez mais tarde. Na cama tarde da noite, cansado de um dia muito corrido e atarefado, quase sem energia alguma, tentamos reencontrar o Senhor. E aí, quando tentamos, acabamos dormindo em meia oração ou da leitura bíblica. Se deixarmos, vamos encerrar nosso dia abruptamente, sem tempo de renovação, sem ouvir algo especial que Deus tem para nos dizer, sem deixar Deus falar conosco. Pense que Deus no fim do dia está esperando por você para um papo a dois, só você e Ele. Não há nada mais importante no fim do nosso dia que passar algum tempo a sós com o Senhor também, ouvindo algo especial que Ele tem a dizer exclusivamente para você. Sabe aquele papo gostoso que a gente bate com alguém que ama à noite, antes de dormir, que a gente abre o nosso coração e compartilha nossos pensamentos mais íntimos? É isso que Deus espera todas as noites de você. Ele espera que você guarde um pouquinho de energia para Ele, para conversar antes de se desligar para o seu merecido descanso. Precisamos do Senhor para renovar nossa esperança e fé no fim do dia. É muito bom, antes de dormirmos, percebermos como foi o nosso dia, como o vivemos. É muito importante parar alguns instantes e perceber que a fidelidade de Deus não se apartou de nós, que Ele mais uma vez cumpriu suas promessas. Deus é fiel, meu amado, mas temos a facilidade de não percebermos isso, nos tornarmos pessoas tremendamente ingratas ao Senhor. Como nos faz bem reservar um tempo à noite para perceber o quanto Deus é fiel, o quanto Ele foi fiel a você nesse dia. É lógico que Ele é fiel, mas é muito bom aprendermos a perceber a sua fidelidade. À noite, nos momentos finais do dia, precisamos guardar energia para estarmos a sós com o Senhor novamente. Agora, porém, para trazer à nossa memória as recordações da fidelidade de Deus naquele dia. É poderosamente renovador irmos dormir com a mente impregnada por essa percepção de que o Senhor é fiel, que durante todo o dia Ele permaneceu mesmo, que não nos abandonou e continua presente em nossas vidas. Precisamos dessa paz em nosso coração antes de encerrarmos o dia. Entretanto, só essa paz que tanto precisamos só nos é possível se nos apresentarmos ao Senhor para recebermos o perdão dEle. Durante as muitas atividades dos dias, às vezes nos deixamos levar e nos perdemos a conexão com Cristo. E por causa disso perdemos as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Cometemos pecados, deixamos de viver a vida abundante que Cristo nos deu. É por isso que no fim do dia precisamos novamente de um momento a sós com o Senhor, para que Ele possa mostrar aquilo que necessita ser acertado, consertado em nossa vida para o próximo dia, caso o vivamos. As pessoas vivem como se a vida fosse simplesmente uma rotina interminável, como se tudo que precisássemos fosse repetir as coisas que fazemos diariamente e cumprimos como nossas obrigações. Isso não é viver, meu amado, nem muito menos vida abundante. A vida se resume a um relacionamento intenso e contínuo com o Senhor, vivendo em sua presença e cumprindo a sua vontade. Mas, infelizmente, alguns discípulos de Cristo ainda não entenderam isso. Permitem que a sua vida seja transformada numa simples rotina de fazer coisas. Nós não fomos criados para fazer coisas, nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus e o glorificarmos em nossos relacionamentos. Isso é vida. Fazemos isso quando cumprimos a vontade de Deus. A maneira de não permitirmos que a vida se transforme num amontoado de afazeres é permanecer em Cristo durante todo o dia. Por isso precisamos estar a sós com o Senhor no fim do dia para uma avaliação sincera de como vivemos aquele dia. À noite precisamos ouvir a voz do Espírito Santo nos conduzindo a uma avaliação sincera de nossa permanência em Sua presença, de nosso relacionamento com Cristo. Não podemos no final de um dia nos darmos por satisfeitos, por termos cumprido nossos compromissos. Precisamos identificar em nosso dia se houve algum momento em que nos desligamos de Cristo. Onde
e como nos deixamos enganar e sermos apanhados nas armadilhas que nos afastaram do Senhor. É importante identificarmos se nos desligamos do Senhor, primeiramente para nos arrependermos, nos religarmos a Ele, e depois para estarmos atentos às armadilhas de Satanás, pois se o Senhor nos permitir viver mais um dia, não podemos cair nelas novamente. Tem crente que desperdiça tanto tempo da sua vida caindo nas mesmas armadilhas simplesmente porque não dedica um tempo no fim do seu dia para deixar que o Espírito Santo o mostre onde tem caído e renove sua conexão com Ele. Como é bom permitir que o Espírito Santo nos mostre onde temos vacilado e permitindo que o pecado nos afaste do Senhor. Como é bom terminar o dia sendo restaurado pela misericórdia do Senhor e tendo a ligação com Cristo restaurada. Como é bom ir dormir depois de ter sido curado pelo Senhor e reconectado a Ele. Separe um tempo à noite para deixar Cristo tratar a sua vida. Iniciar o dia celebrando o Senhor, anunciando sua benignidade, nos anima a viver o dia inteiro na presença do Senhor. Contudo, encerrar esse dia, reconhecendo os cuidados de Deus sobre a nossa vida e sendo curado de nossas mazelas, enche nosso coração de tranquilidade para dormirmos o sono do justo. Por isso que algumas vezes nos parece ser tão difícil permanecer em Cristo, pois não nos preparamos para isso. Ninguém que inicia e termina seu dia sem dedicar tempo para estar com o Senhor pode permanecer em Cristo. Iniciar e terminar nosso dia na presença de Deus é vital. Precisamos renovar nossa fé no Senhor, renovar a nossa mente e encher o nosso coração de gratidão a Ele. Portanto, inicie e termine todos os seus dias anunciando a benignidade e a fidelidade de Deus sobre a sua vida, e você vai perceber que é mais fácil permanecer em Cristo durante o seu dia. Por último, meu amado irmão, eu permaneço em Cristo quando passo o dia em sua presença. Precisamos de Cristo mais que tudo na vida. Precisamos permanecer ligados a Ele, não somente enfrentarmos nossas batalhas pessoais, mas principalmente para cumprirmos a missão que Ele nos confiou neste mundo e para gozarmos da vida abundante que Ele nos deu. Somos a igreja de Cristo nesse mundo, portanto estamos em guerra contra o inferno e mais que simplesmente sobreviver, nós precisamos avançar, nós precisamos invadir o reino das trevas para trazer libertação aos cativos. Se estamos em guerra, então não podemos desaperceber nem da nossa missão de resgate, nem da presença do inimigo que nos espreita tentando nos apanhar em alguma armadilha. Estamos no território inimigo, aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lugar. Portanto, precisamos estar atentos ao inimigo que nos observa, tentando achar uma oportunidade para nos derrubar. Contudo, o mais importante que não cair nas armadilhas de Satanás é cumprir a missão de resgatar as vidas que estão sob sua escravidão. Por isso, é importante permanecer ligado a Cristo durante o dia todo, pois somente ligados a Ele podemos vencer as investidas de Satanás contra a nossa vida e religarmos os que estão desligados de Cristo. O Senhor nos confiou o ministério da reconciliação. Nossa principal missão no mundo é religar aqueles que ainda permanecem desligados do Senhor. Devemos aprender com Davi, que diariamente orava no início do seu dia e se colocava a vigiar os seus passos para permanecer na presença dele. No Salmo 5, verso 3, ele diz: pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor. Pela manhã te apresento a minha oração e vigio. Por isso, amados, o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para nos exortar a uma renovação de mente diária e a uma vida de constante oração. 1 Tessalonicenses, verso 17 do capítulo 5, diz: orai sem cessar, pois basta uma distração da nossa mente, da missão que nos foi confiada, da necessidade que temos de permanecer em Cristo, para cairmos nas armadilhas de Satanás e não percebermos as vidas que estão agonizando ao nosso lado, todos os dias. Passamos o dia cercado de pessoas agonizando, desesperadas por Cristo, e muitas das vezes nem percebemos, porque estamos desatentos, desligados, desconectados do Senhor. Renovar a mente é mantê-la purificada pelo relacionamento constante com Cristo, em constante e ininterrupta oração. Satanás tenta distrair a nossa atenção de Cristo, pois assim nos impede a viver nele. O Espírito Santo, entretanto, habita em nós para nos manter num relacionamento constante e íntimo com Cristo. Permanecer em Cristo é estar ligado a Ele durante o dia todo. Por isso a gente começa e termina um dia com um momento a sós com o Senhor,
para começarmos e terminarmos o dia avaliando nossa conexão, nossa ligação com Ele. Por isso nós precisamos de permanecer o dia inteiro em oração, uma oração ininterrupta. Eu não posso deixar de forma alguma essa prática de lado na minha vida. Deus está presente e prometeu que estaria presente conosco. Eu posso confiar nessa presença dele, mas eu tenho que perceber essa presença. A oração constante nos dá tanto essa percepção de que precisamos da presença do Senhor para não cairmos nas armadilhas de Satanás, quanto também para estarmos sensíveis o suficiente para ouvirmos as orientações dele no cumprimento da missão de ligar as pessoas a Cristo. Orar sem cessar também não é simplesmente uma coisa boa que eu devo me esforçar para fazer. Não, meu amado irmão. Não. Orar sem cessar é vital. Nós somos aqueles que esse mundo aguarda com ardente expectativa, gemendo enquanto permanecem desligados do Senhor. Orar sem cessar é essa necessidade vital para o discípulo de Cristo. Estar ligado a Cristo em oração constante é o que nos capacita a vencer as armadilhas do inimigo, é o que nos capacita a cumprir a missão que recebemos, é o que nos capacita a viver essa vida abundante que Cristo nos deu. Permaneça em constante oração hoje, pois sua vida e os frutos que você produz para o Senhor dependem disso. Deixe Cristo, através do Espírito Santo que habita em você, guiá-lo a uma vida abundante, vitoriosa e produtiva. Apenas se concentre em permanecer hoje ligado a Ele. Inicie seu dia com um momento a sós com Deus, sendo grato a Deus por mais uma oportunidade que Ele está te dando de você viver e servi-lo, lendo a sua palavra, orando e permitindo que Ele inspire você com seu amor a viver para Ele. Permaneça em oração constante, renovando sua mente, mantendo sua mente conectada às coisas do alto, em comunhão plena com Cristo o dia inteiro, sendo dirigido pelo Espírito à vontade de Deus. E por fim, meu amado, termine seu dia mais uma vez a sós com o Senhor, refletindo sobre o que aconteceu, confessando suas fraquezas e recebendo o perdão do Senhor sobre a sua vida, sendo grato a Ele por sua fidelidade. É isso que Deus tem para a nossa vida. Ele quer relacionamento constante, Ele quer relacionamento produtivo, Ele quer relacionamento abundante, para que a nossa vida seja abundante e para que os nossos frutos sejam produzidos por Ele através da nossa vida. Que Deus te abençoe, permaneça no Senhor, viva na dependência do Senhor. Uma semana abençoada para você, em nome de Jesus.